NPCs, robôs biológicos programáveis e todo humano é humano? O que você acha? O que você vê durante o dia? Você vê realidade? NPCs é uma sigla inglesa para aqueles personagens robóticos que preenchem morcilha nos jogos eletrônicos. Você provavelmente já viu seu filho ou você mesmo participando desses entretenimentos, em que há personagens que eles estão ali apenas para preencher o figurino. Eles ficam para lá e para cá, resmungam, né? Tem, por exemplo, um jogo bem específico nisso que é o GTA, né? Todos da franquia, em que ficam, né, aqueles personagens patéticos batendo cabeça, atravessando paredes quase, né? Não sei como, só em jogos, né? Porque fisicamente é impossível. Então esses no playable character, né, jogadores sem jogo, vamos dizer, personagens sem jogo, eles apenas estão ali como, né, coadjuvantes. Então, o que dizer do ser humano durante o dia? Vocês percebem que onde você está, se você começar a perceber, você vai atrair muito mais desses perfis para você. Por quê? Porque você está vendo, né? Mas seria sábio não ver? Então, por que da cognição? Né? Você tem os sentidos para algum motivo. E uma delas é reconhecer o mundo à sua volta. Perceba que quando você está diante de um, entre aspas, NPC, é uma sigla e, ao mesmo tempo, um termo sugestivo que filósofos estão dando para a humanidade. Já começou lá em Platão, uma visão, né, bem primitiva, mas que se modernizou agora com a visão filosofal atual, que somos todos peças de um jogo, né, batendo cabeça para lá e para cá, sabe, com passos não pensados. E você percebe que o ser humano, ele tem a mente, mas ele não pensa, ele apenas reage. É o que podemos provar com essas atitudes, que ele parece ser um robô biológico programável. Ele está programado para alguma coisa. O cérebro, por exemplo, ele só repete padrões. Ele é muito econômico. Você percebe quando você conversa com pessoas, pode ser uma, pode ser duas, pode ser um grupo de pessoas, em que a grande maioria ela não permite que você termine a frase. Como assim? A pessoa já está colocando objeções, ela já está reagindo a uma coisa que ela nem meramente entendeu ainda. Eu tenho muito problema com isso. Pessoas que eu estou conversando e antes que eu termine o raciocínio, elas já me completam. Mas completam já com antagonismo daquilo que elas acham que poderia significar aquilo que você está falando. Você vê pelo trânsito mesmo, né? É outra, né, forma gritante de jogadores sem jogo. Simplesmente eles te pecham, eles não dão sinal, e são todos, né, categorizados como habilitados. O governo permite que essas pessoas dirijam. E também entra a questão da liberdade dentro disso, porque a sua liberdade é barrada pela liberdade do outro. Então, quer dizer, ninguém tem realmente livre arbitragem, e sim uma liberdade condicional. Porque eu estou aqui seguindo as leis de trânsito, mas a grande maioria, se não obedece às leis, causa um acidente indireto em que eu não estou participando. Mesma coisa quem, né, é propenso a trabalhar e viver somente para festas. A festa do teu vizinho é a tua festa, que você participa indiretamente. É a mesma coisa os vícios, né, o cigarro. Um tabagista e um não tabagista vão ficar com odor da toxina se estiverem no mesmo ambiente.
E é isso que seres humanos em massa fazem. Você percebe que até na questão climática, política, científica, todo mundo acha que sabe alguma coisa? Por exemplo, vê uma nuvem no céu, todos os dias você vai ouvir. Se isso acontecer, vai chover. As pessoas são meteorologistas sem nunca ter tirado um curso. As pessoas são psicólogas sem serem, né, nem observadoras de si mesmo. E o próprio profissional, ele repete um estereótipo acadêmico. Ele segue a caderneta. Aconteceu com Freud, aconteceu com Jung. Jung ainda era um pouco mais excêntrico, né? Ele tentava fazer conexões com a espiritualidade que já estava ficando de lado. Mas o que dizer então dessa pseudo-espiritualidade desde sempre? Por exemplo, se alguém lhe perguntar que religião você é, digamos que você não segue mais a sua religião patriarcal, né? Como eu, por exemplo. Mas eu automaticamente eu respondo, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou islamita, eu sou judeu. Por quê? Porque o cérebro ele só sabe repetir padrões e ainda pega, se escraviza com a própria ancestralidade, que era para ser um ensinamento para que você hoje seja você mesmo. Você deu o seu adicional dentro da sua genética, o gene. E percebo que tudo é no automático. Até o bom dia que você dá, muito bem intencionado, você não dá conscientemente. Você dá bom dia porque fica com vergonha do outro, de não responder e ser mal visto. Porque o padrão social é o que manda no cérebro. Esse cérebro que geralmente não usa a parte frontal. Que inclusive ali, pelos estudos esotéricos, temos um centro de energia que é a da visão da vida. E você percebe que a maioria das pessoas, elas falam, elas latem, né, como animais, e vivem com dor de cabeça nessa área. Né, a dita enxaqueca. Você já notou que as pessoas que mais querem, né, fazer tudo certinho, seguir padrões, fazer tudo certo, preocupado com a casa, que tem que limpar, aquela obstinação por coisas que nunca vão ter solução, que o próprio corpo ele está se degenerando a cada dia. Por isso que eu sempre digo, né, nos meus colegas, eles dizem, mais um dia, eu sempre respondo, não senhor, não senhora, é menos um dia. E há tantas coisas que o homem se assemelha com o animal, mas exceto uma. Você percebe que o animal, quando ele excreta, quando ele faz suas necessidades físicas, né, porque tudo que entra sai, e tudo que era deixa de ser, tudo vira merda, como diz o bom espanhol. Um cão, por exemplo, você vê ele defecar na rua sem nenhuma vergonha, porque ele é inocente, e você percebe que o animalzinho não precisa se limpar, ele não precisa de uma latrina, ele não precisa de um papel higiênico. E por que ele não sai, né, pesteando o mundo com mau cheiro, e o ser humano sim? Um ser humano, se ele não se limpa, se ele não toma banho, se ele não toma remédio, ele é simplesmente um cadáver vivo, um morto-vivo ou vivo-morto. Então o que fazer com esse ser humano, né, programado? É simplesmente você não seguir o exemplo. Paz e verencial a todos. Se destaque para si mesmo.